Nós estamos aqui no Parque Arqueológico Vale de Coa, que é uma reserva Natura 2000, meio que uma zona especial de proteção, daí que faz todo sentido apostar em formas de levar os visitantes até aos núcleos de arte rupestre em meios que sejam amigos do ambiente. Este projeto surgiu há 5 anos com o aparecimento de um tipo de embarcação inovadora em Portugal, que são embarcações eletrosolares produzidas em Portugal, que nos abriu as portas a podermos realizar passeios que até então eram um projeto impensável na Albufeira do Azíboa. Isto é uma zona única no mundo. As gravuras do Costo, estamos a fazer justamente 30 anos da primeira divulgação da notícia em que dava nota que foram encontradas as primeiras gravuras do Vale do Coa, portanto também é uma altura simbólica. O que é que nós temos aqui no Coa? Temos a maior galeria ao céu aberto, em que o homem foi sucessivamente gravando ao longo do tempo, em que as primeiras manifestações artísticas são de facto do período do Paleolítico, mas que se prolongam no tempo até à Idade Moderna Contemporânea. Estas gravuras foram inscritas na lista do Património Mundial em 1998. A partir de então tem sido sempre um projeto em crescendo, quer do ponto de vista da investigação, quer do ponto de vista também da atração e da visitação. Quando ele foi inscrito na lista do Património Mundial, nós tínhamos cerca de 80 painéis e atualmente temos 1561. Um caso particular deste projeto cultural, muito vinculado ao conhecimento científico, é preciso levar as pessoas aqui do Museu do Coa até aos núcleos de arte rupestre. Essa forma teria que ser ou através de uma viatura ou através desta forma de embarcação eletrossolar. Daí privilegiamos esta embarcação eletrossolar porque estamos a falar de núcleos de arte rupestre que ficam nas margens do rio. Uma embarcação eletrossolar com capacidade para 12 pessoas, em que fazemos 3 visitas diárias. O ponto de partida é um cais de embarque, que foi construído para esse efeito, até ao núcleo de arte rupestre. No núcleo de arte rupestre, para desembarcar as pessoas, criamos um cais palafite, que todo ele integrado numa paisagem, que queremos naturalmente conservar e preservar, e é essa a nossa forma de trabalhar e tem sido, sem dúvida, um fator de atração dos visitantes. Estas visitas são feitas de março a novembro. Isto porquê? Porque nós estamos aqui a trabalhar junto à foz do Rio Coa e o Rio Coa, devido a um conjunto de situações, está aqui muito próximo do Douro, é um rio que estamos a falar do Vale muito encaixado e que chove muito, e a determinada altura, por uma questão de instabilidade do caudal, decidimos então fazer apenas as operações numa altura em que o leito é mais tranquilo, isto é, de maio até novembro. Para além desta embarcação eletrossolar, estamos numa altura de transformação das nossas viaturas a combustão para também elas elétricas e mesmo o próprio edifício, transformar o edifício cada vez mais inteligente, que possa de forma a ser sustentável, que é a missiva ambiental. No Museu do Coa temos uma exposição permanente e depois temos 3 salas de exposições temporárias. O que é que nós temos vindo a fazer é apostar nessas salas de exposições temporárias. Por exemplo, este ano tivemos Paula Rego, o ano passado tivemos Graça Moraes, portanto também assim em grandes nomes, atraindo cada vez mais visitantes ou então convidando à revisitação deste espaço. Para além de ser um polo de arte, é também um difusor de conhecimento e, portanto, estas várias dimensões, todas elas articuladas. Temos vindo a aumentar o número de visitantes porque abraçamos as campanhas de promoção nacional e internacional, promovidas pelo Turismo de Portugal e pelo Turismo Porto e Norte, que levam também este projeto a outros cantos do mundo e faz com que, eventualmente, ele seja cada vez mais conhecido. Para além disso, nós temos uma presença muito forte em redes internacionais, em redes temáticas, nomeadamente ligadas à arte paleolítica e não só, e também em redes científicas em que refletam ou investigam sobre esta questão da dimensão e da presença humana.
Nós estamos aqui no Macedo de Cavaleiros, o concelho onde nós nos situamos, tem aqui uma característica muito especial que tem 3 selos da Unesco, que é uma raridade, que são os caretos de Pudense, uma meseta ibérica da biosfera, e estamos no Geoparque Terras de Cavaleiros, isto tudo numa paisagem protegida e numa rede Natura 2000, ou seja, há aqui uma série de património geológico, património da biodiversidade, de uma riqueza enorme, de um interesse até internacional que temos aqui para mostrar às pessoas. Desde 2009 que explorávamos uma atividade já aqui numa das praias, na Albufeira do Azibo, que era exatamente uma atividade também sustentável, que passeios em carros a pedal ou em bicicleta, para ser exatamente já por terra às zonas que tinham um acesso restrito a veículos motorizados devido à proteção da avifauna. Entretanto, sempre na pesquisa de poder fazer alguma atividade dentro de água, devido a todas as restrições que aqui existem, surgiu em 2017 esta possibilidade de tentarmos colocar aqui uma embarcação eletrosolar. Não foi fácil devido a várias restrições, mas acabou por ser. E este tipo de embarcação é uma embarcação eletrosolar, é 0% poluente, consegue movimentar-se com um movimento muito harmonioso, de uma forma silenciosa e permite-nos chegar a zonas que até então eram de acesso muito restrito. Isto devido a nós estarmos inseridos numa área protegida, que é a paisagem protegida da Albufeira do Azibo, tem um plano de ordenamento extremamente rigoroso e que até então, desde os 42 anos da sua construção, nunca foi permitida a navegação a qualquer outro tipo de embarcação. Nós fazemos vários tipos de experiências, aquelas nossas bases são passeios mais curtos de 1 hora ou de 2 horas. O principal é esse de 2 horas, que fazemos exatamente ao pôr do sol. Em todos eles fazemos a visita a essas zonas mais restritas da Albufeira do Azibo, onde é possível observar parte de património geológico muito importante também, uma vez nós estamos inseridos num geoparque da Unesco. Ao longo desse passeio, sempre que as condições climatéricas permitem, é possível às pessoas darem um mergulho. A água aqui no verão atinge temperaturas ideais, consegue chegar aos 28 graus. E depois servimos também um lanche com produtos regionais, produtos da localidade, parceiros locais, de forma a conseguirmos ter aqui uma parte de sustentabilidade económica para a nossa região. Tem corrido bastante bem, a procura tem crescido muito nos últimos anos, começamos em 2019 e ela tem vindo a crescer, apanhamos ali a época da pandemia que teve um efeito contrário no interior porque a parte do resto do país, dos grandes centros, como não podiam viajar para o estrangeiro, acabaram por vir descobrir o interior. E isso fez com que, atrás dessas pessoas que descobriram, viessem outras e continuam a vir, e esse número tem estado a crescer. Nós agora conseguimos trabalhar de fevereiro até final de outubro. O resto dos meses são extremamente frios aqui na nossa região. Essencialmente nós recebemos clientes com pré-reserva, todas as marcações são feitas praticamente, é raro terem vaga na hora, com antecedência. Nossos clientes são essencialmente da zona norte do país, mas ao longo dos anos, destes 5 anos, a procura tem vindo a aumentar de todo o país e exatamente o que as pessoas mais valorizam é o silêncio, o som que ouvem é mesmo o som da natureza, não existe outro.